a questão agora número 52. Seguinte. Um conjunto de 12 cidades, Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Marília, Piracicaba, Santos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Votuporanga, trouxe muita preocupação, dado o potencial que elas tinham de acelerar a transmissão do coronavírus pelo interior de São Paulo, afirmou o professor Raul Guimarães. Segundo estudioso, esses apontamentos da pesquisa foram comprovados com novas confirmações de casos de coronavírus nas cidades. Os casos confirmados se encontravam ao redor dos principais eixos rodoviários, como a Marechal Rondon, o Washington Luiz, que são rodovias importantes que ajudam na conexão dessas cidades, entre as cidades, conta Raul. O que você está dizendo? Que o coronavírus estava se espalhando muito rapidamente no interior de São Paulo, principalmente nas cidades que ficavam perto das rodovias, ligados pelo eixo rodoviário, tá bom? E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se o coronavírus estava se espalhando muito rapidamente nessas cidades, quer dizer que o fluxo de pessoas nessas cidades, entre essas cidades, era muito grande. Concorda comigo? Concorda. Então nós temos isso que o texto está dizendo. Está dizendo que o coronavírus se espalhou rapidamente no interior de São Paulo, principalmente nas cidades que compõem, que ficam ali ao redor dos eixos rodoviários, porque tem muita gente viajando entre um lugar e outro. Então nós temos aqui processos migratórios, como migração pendular, em que uma pessoa mora em uma determinada cidade, mas trabalha em outra. Então passa o dia trabalhando em outra cidade, mas que ao final do dia retorna para a sua cidade. Nós temos estudantes que moram em determinada cidade, mas estudam em universidades, em escolas de outra. Então nós temos um grande fluxo de pessoas, tá bom? Nesses eixos rodoviários, nessas cidades ao redor desses eixos rodoviários. Bora lá. Considerando o conhecimento sobre a geografia urbana do estado de São Paulo, a dispersão do coronavírus neste estado estava relacionada. Bora lá. Letra A. Influência regional das cidades. Sim, verdade. Eu não tenho aqui uma influência de uma grande metrópole sobre essas cidades. Eu tenho a interinfluência das cidades entre si. Então, eu tenho uma influência no contexto regional, onde há um grande fluxo interno entre essas cidades, tá bom? De interdependência dessas cidades. Então, sim, letra A. Vamos descartar o resto? Letra B. O trajetório modal ferroviário nas cidades. Bora lá. Ele está falando aqui de eixo rodoviário, não ferroviário. Então, letra B, falso. Letra C. Padrão urbano e hierárquico das cidades. O texto está falando que existe uma hierarquia, uma cidade sobrepondo a outra, ou está falando nessa interdependência, nesse tráfico interno entre essas cidades? Entre essas 12 cidades, como ele diz aqui, esse conjunto dessas 12 cidades. Está falando dessa interdependência, tá bom? Não está falando de uma hierarquia, um maior do que o outro, não está falando disso. Então, letra C está falso. Letra D. Expansão metropolitana nas cidades. Mais uma vez, o texto não fala de expansão metropolitana. O texto fala de grande fluxo entre as cidades. Não está falando de expansão metropolitana. Bom, de novas pessoas expandindo a cidade, fazendo a cidade crescer. O texto não está falando disso. O texto está falando desse fluxo de pessoas. E letra E, alcance socioeconômico das cidades. Mais uma vez, o texto não fala disso. Então, ficamos com a letra A, influência regional das cidades. Bom, pessoal, passando aqui para lembrar de seguir o canal, se inscrever aqui embaixo e acompanhar os próximos conteúdos do Simulado Aberto à Prova Média.